Há uma pergunta que pouquíssimas pessoas se fazem quando abrem a Bíblia. Por que entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento o mundo mudou tanto? No Antigo Testamento não existem fariseus, nem romanos, nem sinagogas em cada cidade. De repente, no Novo Testamento, tudo isso já existe e ninguém explica. A resposta está em 400 anos que a maioria dos crentes nunca estudou. 400 anos em que Deus não falou. Não enviou profetas, não deu visões, nenhuma palavra nova do céu. Silêncio absoluto. E ainda assim, nesses 400 anos de silêncio, o mundo foi preparado de forma precisa e estratégica. Quando Jesus finalmente apareceu, tudo estava exatamente no lugar certo. Isso não foi coincidência. Foi Deus trabalhando em silêncio. Entender isso vai mudar para sempre a forma como você lê o Novo Testamento. Vai mudar a forma como você entende a cruz. E vai mudar a forma como você vê seus próprios momentos de silêncio com Deus. O Antigo Testamento termina de uma forma que pouquíssimas pessoas percebem. Não termina com uma promessa de paz. Não termina com uma bênção. Termina com uma ameaça. Malaquias 4, versículos 5 e 6. Deus diz que vai enviar o profeta Elias antes do grande dia do Senhor, para reconciliar pais e filhos. E se isso não acontecer, virei e ferirei a terra com maldição. A última palavra do Antigo Testamento em hebraico é Sherem, que significa maldição, anátema, destruição total. Essa é a nota com que Deus fechou. E depois dessa nota, silêncio absoluto por 400 anos. Pense nisso por dentro. Você faz parte do povo de Israel. Seus avós contavam histórias do Mar Vermelho, do fogo no Sinai, dos profetas que falavam direto de parte de Deus. Mas você nunca ouviu nada disso. Seus pais também não. Seus avós também não. 4 gerações atrás ainda havia profetas. Agora não há nada. Deus abandonou o seu povo? Se esqueceu das suas promessas? Falhou? Era essa a pergunta que queimava no coração de cada judeu fiel durante esses séculos. E a resposta que Deus estava dando não vinha em forma de palavras, vinha em forma de história. Enquanto o céu calava, a terra se reorganizava de uma forma que nenhum ser humano poderia ter planejado. O primeiro movimento foi Alexandre o Grande. Em menos de 10 anos, entre 336 e 323 a.C., Alexandre conquistou a Pérsia, o Egito, a Mesopotâmia e chegou até a Índia. Morreu aos 32 anos, sem deixar um herdeiro claro. Seu império foi dividido entre seus generais, mas o que Alexandre deixou não foi um território, foi um idioma. O grego, a língua grega, tornou-se o idioma universal do mundo conhecido. O idioma do comércio, da filosofia, da política, da cultura. Qualquer pessoa educada, em qualquer cidade do mundo mediterrâneo, falava grego. E que isso tem a ver com o Evangelho? Tudo. Quando os apóstolos escreveram o Novo Testamento, escreveram em grego. Quando Paulo pregou em Atenas, Corinto, Éfeso e Roma, menos pregou em grego. Um etíope, um romano, um grego, um judeu da diáspora podiam ler as escrituras. Em grego, menos na tradução chamada Septuaginta. Um conquistador pagão que nunca conheceu o Deus de Israel foi usado para criar a autopista linguística, pela qual o Evangelho viajaria séculos depois. Isso é o que Deus faz no silêncio. Não descansa, constrói, mas o silêncio também teve o seu lado sombrio, e é importante não ignorá-lo. Depois de Alexandre, Israel ficou preso entre 2 impérios que disputavam o controle da região. Primeiro sob os Ptolomeus do Egito, relativamente tolerantes. Depois sob os Seleucidas da Síria. E aí tudo se complicou. Um rei, chamado Antíoco IV, chegou ao poder em 175 a.C., se autoproclamou Antíoco Epifânio, Deus manifestado, o homem, acreditava literalmente ser uma divindade, e decidiu que o judaísmo tinha que desaparecer. Em 167 a.C., entrou no Templo de Jerusalém e colocou um altar a Zeus no lugar mais sagrado. Sacrificou porcos sobre o altar. Proibiu a circuncisão sob pena de morte. Proibiu guardar o sábado. Mandou queimar cópias da Torá.
obrigou os judeus a comer carne de porco em público. Os que se recusavam eram torturados ou executados. Foi uma tentativa de genocídio cultural e religioso. E foi nesse momento, no momento mais sombrio, que uma família mudou tudo. Um sacerdote idoso chamado Matatias, da cidade de Modim, se recusou a obedecer. Quando outro judeu se adiantou para fazer os sacrifícios pagãos, Matatias o matou o oficial sírio presente e fugiu com seus filhos para as montanhas. Começou ali a revolta dos Macabeus. Seus filhos, especialmente Judas Macabeu, lideraram uma guerrilha incrível contra um exército infinitamente superior em armamento e número. Em 164 a.C., apenas 3 anos depois da profanação, os Macabeus reconquistaram Jerusalém, limparam o templo, reacenderam a Monurá, o candelabro sagrado. E segundo a tradição registrada no Talmud, havia óleo apenas para um dia, mas o óleo durou 8 dias. Esse milagre é celebrado até hoje na festa de Hanukkah, menos a festa das luzes. E aqui vem algo que a maioria dos cristãos não sabe. Jesus celebrou Hanukkah. João 10, versículos 22 e 23. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da dedicação, que era inverno, no pórtico de Salomão, dentro do templo. A festa da dedicação é exatamente Hanukkah. Jesus estava lá, honrando um evento que não está no Antigo Testamento. Isso por si só já deveria mudar a forma como você vê esse período. Todos os grupos religiosos que aparecem no Novo Testamento nasceram durante esses 400 anos de silêncio. Os fariseus, os saduceus, os zelotes, os essênios, nenhum deles existia nos tempos de Malaquias. Os fariseus nasceram como um movimento de resistência cultural. Queriam preservar a identidade judaica a todo custo, frente à pressão da cultura grega. Desenvolveram a tradição oral, interpretações da lei que viraram o Talmud. Acreditavam na ressurreição dos mortos, nos anjos, na vida após a morte. Os saduceus eram um grupo do poder, controlavam o templo e o sinédrio. Tinham uma relação confortável com Roma. Rejeitavam a tradição oral e aceitavam apenas a Torá escrita. Não acreditavam na ressurreição, nem nos anjos. Por isso, em Mateus 22, os saduceus tentam armar uma armadilha para Jesus, com a pergunta sobre a ressurreição. E por isso, Paulo, em Atos 23, usa essa mesma divisão para partir o sinédrio ao meio e escapar. Se você não entende a origem desses grupos, não entende as brigas do Novo Testamento. Os essênios são o grupo mais fascinante. Foram para o deserto, especificamente para Qumran, às margens do Mar Morto. Consideravam que o Templo de Jerusalém estava completamente corrompido. Viviam em comunidades fechadas e copiavam as escrituras com uma dedicação obsessiva. Eles produziram os manuscritos do Mar Morto, descobertos em 1947, os textos mais antigos conhecidos do Antigo Testamento. Uma descoberta que demonstrou que as escrituras foram transmitidas com uma precisão extraordinária ao longo dos séculos. Vários estudiosos conectam João Batista aos essênios. Pregava no deserto, praticava batismos rituais, comia gafanhotos e mel silvestre. Usava roupas simples. A geografia e o estilo de vida coincidem de uma forma que não pode ser ignorada. E os zelotes eram os radicais políticos. Acreditavam que a libertação de Israel só viria pela força das armas. Se recusavam a pagar impostos a Roma. Buscavam o confronto direto com as tropas de ocupação. Simão, um dos 12 apóstolos de Jesus, era zelote. Lucas 6, versículo 15. Jesus escolheu em sua equipe um zelote e um cobrador de impostos para Roma, menos Mateus. 2 homens que, em qualquer outro contexto, se odiariam mortalmente. Sentados à mesma mesa, seguindo o mesmo mestre. Isso não foi acidente. Foi uma declaração. O último ator que entrou em cena foi Roma. Em 63 a.C., o general romano Pompeu aproveitou uma guerra civil entre príncipes asmoneus para intervir. Entrou em Jerusalém, entrou no templo e entrou no Santo dos Santos. Saiu vivo, mas esse ato foi vivido pelos judeus como uma profanação sem nome. Israel ficou sob Roma, e Roma construiu a estrutura dentro da qual Jesus ia nascer, viver, ser julgado e ser
crucificado. Herodes, o Grande, o mesmo que ordenou o massacre dos inocentes em Belém. Menos foi nomeado rei dos judeus por Roma em 37 a.C. Não era judeu de nascimento, era idumeu, descendente dos edomitas, inimigos históricos de Israel. Mas tinha uma habilidade política extraordinária. Herodes expandiu e embelezou o templo de Jerusalém de forma impressionante. O templo que Jesus frequentou, onde ensinou, de onde expulsou os mercadores, era o templo de Herodes. Tão imponente era que os discípulos disseram: Mestre, veja que pedras e que edifícios. Marcos 13, versículo 1, e Jesus respondeu: Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Em 70 CC, os romanos destruíram o templo por completo. Exatamente como Jesus disse. Os líderes religiosos judeus não tinham autoridade para executar ninguém. João 18, versículo 31. Tiveram que levar Jesus a Pilatos, porque só Roma podia ordenar uma execução. A crucificação era um castigo romano, não judeu. O método de morte de Jesus foi determinado por 400 anos de história, que pouquíssimas pessoas conhecem. Então voltamos à pergunta que abre tudo isso. Por que Deus ficou em silêncio por 400 anos? Porque não era o momento de falar, era o momento de construir. Alexandre criou uma língua universal. Roma construiu estradas. A diáspora judaica semeou sinagogas em cada cidade importante. A Septuaginta colocou as profecias messiânicas nas mãos de pessoas de todas as nações. O silêncio de Deus não era ausência, era obra. Deus não estava ausente nesses 400 anos, estava mais ativo do que nunca. Na próxima vez que você abrir a Bíblia e virar a página entre Malaquias e Mateus em menos de um segundo, lembre, nessa virada de página cabem 400 anos de história, de sofrimento, de preparação e de fidelidade divina silenciosa. O silêncio de Deus nunca é a última palavra.